Pois é, meus amigos, ontem foi um dia realmente muito louco, né? Se assim eu posso dizer. Teve a operação da Polícia Federal, busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro, algumas pessoas ligadas a ele foram até presas e tudo mais, né? E criou-se a narrativa de que ele então teria falsificado seu cartão de vacinação dele e da sua filha, Laurinha, para poder entrar nos Estados Unidos. Algo totalmente absurdo que já foi desmentido inclusive pela agência americana, o CDC, que equivale mais ou menos ao que seria a Anvisa aqui no Brasil, né? Simplesmente sem cabimento, porque eles mesmos disseram, olha, o presidente Bolsonaro era um chefe de Estado, portanto ele não precisava apresentar o seu comprovante de vacinação. A mesma coisa a filha dele, era menor de idade, não havia necessidade de apresentação do documento para ingressar no país, né, para entrar no país. Então algo realmente absurdo, que na minha opinião foi criada como cortina de fumaça para mascarar o que precisa ser debatido pelo povo. Lembro a todos, por exemplo, que Arthur Lira retirou na calada da noite uma das vagas da mesa diretora da CPMI do 8 de janeiro, que era do Novo, partido de oposição, e deu para o PT, né? Numa espécie, sei lá, coincidência ou não, julguem como quiserem, de vingancinha pelo PL das fake news, da censura não ter sido aprovado aí na terça-feira, né? Nunca saberemos esse fato, mas foi o que aconteceu, coincidência ou não, tá? Agora, tem algumas questões importantes e curiosas que aconteceram no dia de ontem que a gente precisa comentar aqui. Desde já, deixa o seu like, como sempre, ajuda muito no engajamento e compartilha esse vídeo, tá certo, meus amigos? Tem também um fato curioso que eu vou deixar por último, que é justamente uma determinação que o ministro Alexandre de Moraes deu à Polícia Federal e que não foi cumprida, porque a PF ignorou, simplesmente escolheu ignorar uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. Tá bom? Fiquem por aí que a gente vai falar sobre isso. Vejam só, primeiro a gente tem que falar da operação em si, né? No passado, inclusive, do nosso atual mandatário, do atual presidente do país, as operações da Polícia Federal eram para pegar, sei lá, drogas, né, dinheiro de corrupção, né, dinheiro de desvio de verba pública, enfim, eram casos de corrupção. Inclusive, alguns desses casos aí envolveram justamente o atual mandatário, né, Lula, sim, ele recebeu a Polícia Federal várias vezes, pessoas ligadas a ele também receberam, ele inclusive esteve preso porque foi condenado em primeira, segunda, terceira instância, por um juiz singular, por um colegiado de juízes, por um colegiado de desembargadores e tudo mais. Né? Isso são fatos e contra fatos não há argumentos, tá? Se ele foi descondenado numa manobra jurídica e ativista do STF, aí uma outra história, é uma outra conversa, um outro vídeo. Mas esses são os fatos. Bom, a operação da Polícia Federal hoje contra Bolsonaro por uma suposta, né, ainda não foi provado, uma suposta alteração no seu cartão de vacinação. E como eu falei, né, só se o Bolsonaro fosse uma Dilma para fazer essa alteração, sendo que ele não precisava comprovar, não precisava dele, ou da picadinha para poder entrar nos Estados Unidos, sendo que ele era chefe de Estado. Para que ele ia fazer a alteração, né? Bom, ao que indica, preliminarmente aí, é que realmente houve essa alteração no sistema, mas, obviamente, né, não foi feita pelo presidente Bolsonaro. Talvez tenha sido feita por um de seus assessores, talvez tenha sido feita, sei lá, por um funcionário, não sabemos ainda. E isso, talvez, espero que a investigação diga, né? Então, precisa ser investigado, claro, e o responsável por essa alteração precisa responder aí na forma da lei, respeitado o devido processo legal, tá? Agora a gente precisa se questionar aqui também o seguinte: será que não tem um dedinho aí do Lula, do Flávio Dino, que é chefe da Polícia Federal? Será? É apenas uma pergunta, né? E perguntar ainda não é crime, não é mesmo? Agora cá entre nós, meus amigos, imagina se o presidente Bolsonaro tivesse chefiado o maior esquema de corrupção da história do Brasil, tivesse feito um conluio com grandes empreiteiras, grandes empresas aqui no Brasil, né? Tivesse ganho ali a título de propina ou coisa do tipo, um sítio em Atibaia, ou então um triplex no Guarujá, né? Talvez se seus filhos também tivessem ficado milionários, né? Saindo ali, sei lá, de um reles funcionário público que recebia 2 salários mínimos para um dos maiores milionários do Brasil, maiores empresários do Brasil, né? Talvez, então, ele pudesse ter ali, ou não, uma operação da Polícia Federal na sua casa, mas como foi só o cartão de vacinação, não, isso merece receber a visita da PF, né? Então, cabe o questionamento. A PF bateu na porta do presidente Bolsonaro para pegar o cartão dele, né? Para, sei lá, para ver o cartão do Bolsonaro. Precisava disso? Precisava?
Não era só ter pedido? É claro que o presidente Bolsonaro ia entregar, precisava de uma operação, né? É para desgastar realmente a imagem dele, porque o homem voltou, né? Como diz um amigo meu, o pai tá on e tá on de verdade. Porque, olha só, para quem não viu, vamos acompanhar aqui como foi o Lula no 1º de maio, lá no Anhangabaú. Olha como tava o evento aqui, ó. Isso aqui, para quem não conhece, eu morei muitos anos ali próximo, no centro de São Paulo, né? É o Vale do Anhangabaú, é usado para eventos de todas as naturezas aí, o ano inteiro praticamente, né? Tem um espaço bom, né? Claro, não reúne ali uma grande quantidade de pessoas como a Paulista, por exemplo, mas tem um espaço legal. E óbvio, né? Sempre ali com a imagem de perto, né? Eles não abrem a câmera, né? Porque senão vai mostrar o número real de manifestantes. Aqui a gente vê que essa galera é sempre paga, né? Tem pessoas ali da CUT, Central Sindical, né? Ó, aqui tem uma imagem mais de longe ali, dá pra gente ter a noção da quantidade de pessoas que tinha, né? Olha aí, ó. Todo mundo com bandeira para aumentar o volume, para dar ideia de mais pessoas e tudo mais, né? E todo mundo viu como foi, por exemplo, o presidente Bolsonaro na AgriShow. Lotado de pessoas, uma multidão, o homem quase não conseguia andar, quase não conseguiu sair do aeroporto, com a quantidade de pessoas que tinha lá. Então, tá todo mundo vendo que o atual presidente da República não tem apoio em nenhum lugar, não tem engajamento, pelo menos não se comparado ao ex-presidente Bolsonaro. E é justamente esse o ponto, né? Esse apoio que agora começa a ficar evidente novamente, foi durante os últimos 4 anos e volta a ficar evidente novamente, né? Porque a direita foi expulsa das ruas, foi criminalizada pelo 8 de janeiro e tudo mais. Espero que a CPMI do 8 acabe com isso, né? Então, o sistema se amedrontou, falou, opa, peraí, a gente precisa dar um break nesse cara aí, a gente precisa começar a fechar o cerco para tentar tornar ele inelegível, porque senão a coisa vai complicar para nós, né? Vai complicar para o Lula, porque não tem apoio, não tem engajamento em nenhum lugar, né? Onde estão os 60 milhões de votos? Complicado, né? Agora vejam só, vamos falar aqui, então, da determinação do ministro Alexandre de Moraes que não foi cumprida pela PF. Veja só, PF ignora a determinação de Moraes e deixa Bolsonaro com passaporte. Então, olha só. Eles bateram na porta do presidente para pegar o cartão de vacinação dele, né? Como eu disse, é algo que poderia ser feito, sei lá, o presidente Bolsonaro poderia ir lá e entregar, não sei, né? Podia ser por teleconferência, enfim. De qualquer maneira, o Moraes determinou também que fosse recolhido o passaporte do presidente Bolsonaro. E eles não cumpriram isso, né? Então, o cerco realmente está se fechando, eles querem não só cercar o presidente, mas intimidar ele e os seus apoiadores, né? Só que essa medida aqui não foi bem cumprida. Vejam só por quê. Polícia Federal não apreendeu o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro, apesar da determinação do ministro Alexandre de Moraes, né? Então a PF ignorou a determinação de Alexandre de Moraes para apreender o passaporte de Bolsonaro na operação de hoje, no caso de ontem. Abre aspas, o objetivo não era de interesse da investigação, perdão, o objeto não era de interesse da investigação, ou seja, o passaporte, relatou fonte da PF. A informação foi confirmada por outra fonte do gabinete do ministro. Apesar de a ordem constar no despacho, investigadores da PF consideraram a medida desnecessária. Veja abaixo o trecho com a determinação de Alexandre de Moraes, né? Não dá para ver, tá bem pequeno, mas o que a gente tem a comentar sobre isso é o seguinte... dá para ver realmente que a PF, ela, por vezes, parece o contrário, né, meus amigos? Mas dá para ver realmente que eles agem de maneira técnica, né, de maneira profissional. São pessoas ali muito capacitadas, realmente, que trabalham na Polícia Federal. Em todas as polícias do Brasil, no geral, né, mas mais na Polícia Federal. E aqui a gente vê a decisão deles, né? Fala, não era objeto da investigação. Quer dizer, se o Alexandre de Moraes realmente quer impedir que o presidente Bolsonaro saia do Brasil, seja lá qual for o motivo, ele tem que decretar então, não sei nem se isso é juridicamente possível, né? Se bem que a expressão juridicamente possível no Brasil não existe mais, né? Mas ele teria que decretar aí o bloqueio do passaporte do presidente, né? E depois determinar aí a apreensão dele, se for o caso, tá? Então a PF aqui agiu legalmente e de maneira técnica. Falou, a gente veio aqui para uma coisa, não é objeto da investigação, não vamos recolher, né?
Fica assim então, não é mesmo? E como a gente comentou ontem, ó, PGR contrariou Moraes e vetou busca na casa de Bolsonaro. Entendimento de Lindor Araújo é que não existem indícios consistentes para vincular o ex-presidente aos supostos atos ilícitos. Então, aquilo que eu falei. E também é a opinião da Lindora, não é só a minha não. Pode ter havido realmente os atos ilícitos, né, que foi a alteração no sistema de saúde do cartão de vacinação, mas provavelmente, muito provavelmente, a gente não pode afirmar aqui, tá, pessoal? Essas alterações não foram feitas pelo presidente Bolsonaro, né? E é necessário que haja investigação, né? E para descobrir quem é que foi. Agora, a Lindora, inclusive, me surpreendeu, porque eu achava que tinha sido Augusto Aras que tinha dado essa decisão, né? Não uma decisão, né? Um parecer, que obviamente o Alexandre de Moraes ignorou, né? Mas foi a Lindora Araújo, né? Então, parabéns novamente para ela por agir de maneira técnica, né? De maneira aí bem competente. E para finalizar, meus amigos, essa notícia aqui que reforça o que eu falei no início do vídeo. PT quer CPI do cartão de vacinas para retirar olhos da CPMI, né? Então, cara, essa gente é uma piada pronta. Ou eles estão achando que a gente é bobo, não é possível, cara. Não é possível. Uma CPI para investigar o cartão de vacina do Bolsonaro, né? Não, é claro, nós temos, olha, inúmeras prioridades nesse país. E o cara tá preocupado com a CPI para investigar o cartão de vacina. Algo que já foi desmentido, sabe? Isso beira o ridículo. É para vocês verem o desespero que o desgoverno tá para realmente ofuscar o que importa, que a sociedade deve se ater, que é a CPMI do 8 de janeiro e o PL da censura, da mordaça. Mas não vão conseguir, meus amigos. A vitória há de vir para nós e o povo de bem voltará às ruas, se Deus quiser, para novamente pintar de verde e amarelo esse Brasil afora. Bom, vamos aguardar e ver onde isso vai dar. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.